Quando o cordeiro abriu um dos selos, observei e ouvi uma das 4 criaturas vivas proclamar com uma voz de trovão: "Vem e vê." Então, testemunhei a abertura do selo e vi um cavalo branco surgir. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Ele partiu como um conquistador determinado a alcançar a vitória. Embora o cavalo branco seja frequentemente interpretado como um símbolo de paz, na realidade, representa uma paz ilusória trazida pelo anticristo. Ele não chega com uma espada, mas com um arco, indicando uma conquista mais sutil e enganadora. A menção de um cavalo branco pode nos remeter ao livro de Zacarias, capítulo 6, onde também são mencionados cavalos de várias cores. No entanto, o contexto em Apocalipse é diferente. O cavalo branco e seu cavaleiro são precursores de julgamentos e calamidades que estão por vir. Inscreva-se no canal agora mesmo. Se você crê na palavra de Deus, deixa um amém nos comentários. Ative as notificações para ficar atualizado com os nossos vídeos mais recentes. Compartilhe o vídeo com o máximo de amigos que você puder. O anticristo, ao contrário do que muitos podem pensar, não se apresentará como um vilão óbvio. Ele virá como um líder carismático, prometendo paz e soluções para os problemas do mundo. No entanto, essa paz será efêmera. A Bíblia nos adverte em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A sequência dos selos que se segue revela a verdadeira natureza desse líder e o caos que ele traz. O segundo selo traz um cavalo vermelho, simbolizando a guerra e o derramamento de sangue. O terceiro selo, um cavalo preto, simboliza a fome e a escassez. E o quarto selo, um cavalo amarelo, traz consigo a morte. No entanto, Deus permite esses julgamentos como forma de chamar a humanidade a se arrepender e ser salva. Como Hebreus 12:6 nos lembra: "Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe." A complexidade e profundidade do livro de Apocalipse são inegáveis. Ele nos desafia a olhar além do que é visível e a compreender os propósitos divinos por trás dos eventos mundanos. Ao fazê-lo, somos lembrados das palavras de Jesus em João 16:33. "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Portanto, mesmo diante dos julgamentos e tribulações descritos em Apocalipse, a esperança permanece viva. A esperança de que no final o bem prevalecerá e aqueles que confiam no Senhor serão salvos. Essa é a verdadeira mensagem do livro: redenção, esperança e a promessa de um novo começo. Os mártires que estavam prestes a ser mortos, como vistos nessa visão, são uma representação vívida daqueles que, ao longo da história e especialmente durante a tribulação, deram suas vidas por causa de sua fé em Cristo. A pergunta deles, "Até quando, Senhor?", ecoa os Salmos, onde os justos frequentemente clamam a Deus por justiça, como no Salmo 13, versículos 1 e 2. A resposta que recebem é reconfortante e misteriosa ao mesmo tempo. São instruídos a esperar um pouco mais, até que o número total de mártires seja alcançado. Isso nos lembra que Deus tem um plano soberano e que todo evento, por mais caótico ou doloroso que pareça, faz parte desse plano divino. O sexto selo traz consigo sinais cósmicos e terrestres de grande magnitude. O céu se escurece, a lua se torna vermelha como sangue e estrelas caem do céu. Esses são sinais claros do julgamento iminente de Deus e da proximidade do fim dos tempos. Em Joel 2:31, lemos: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor."
Esses eventos cósmicos são acompanhados por terremotos massivos, montanhas e ilhas sendo movidas de seus lugares, e a humanidade em pânico tentando se esconder da ira do Cordeiro. A magnitude desses eventos é tão grande que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e até mesmo os escravos e os homens livres se escondem nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Apocalipse 6:15. O sétimo selo, que será aberto posteriormente, traz consigo um silêncio ensurdecedor no céu, um prelúdio para os próximos julgamentos que virão na forma das trombetas. Esse silêncio é quase palpável, um momento de expectativa e tensão, enquanto o mundo aguarda o próximo capítulo do plano divino. O que é notável em toda essa sequência de selos é a mistura de julgamento e misericórdia. Mesmo em meio à ira, Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Em 2 Pedro 3:9, somos lembrados de que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns consideram tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Assim, mesmo nas horas mais sombrias da tribulação, a graça e a misericórdia de Deus brilham, chamando todos a se voltarem para Ele e encontrarem salvação em Jesus Cristo. Esta visão é aterradora e remete ao segundo flagelo do Egito, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue. Êxodo 7:20-21. A imagem de um grande monte ardente lançado ao mar pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns acreditam que isso poderia representar um grande asteroide ou cometa atingindo a Terra, enquanto outros veem isso como uma representação simbólica de um grande desastre naval ou ambiental. O terceiro trompete, conforme descrito em Apocalipse 8:10, fala de uma grande estrela chamada Absinto, que cai do céu e torna 1/3 das águas amargas, causando a morte de muitos. Esta estrela ardente pode ser uma metáfora para um líder ou entidade maligna que traz destruição e amargura à terra. O nome absinto é significativo, pois na Bíblia o absinto é frequentemente associado a julgamento e amargura, Provérbios 5:4, Jeremias 9:15. O quarto trompete, ao ser tocado, escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, Apocalipse 8:12. Este fenômeno astronômico tem paralelos com as profecias do Antigo Testamento, como em Joel 2:10, onde o sol e a lua se escurecem e as estrelas perdem o seu brilho. Esses julgamentos, embora terríveis, também são um chamado ao arrependimento. Deus, em sua misericórdia, ainda deseja que a humanidade se volte para Ele, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Amós 5:6, somos exortados a buscar o Senhor e viver, mesmo diante do julgamento iminente. O quinto trompete desencadeia um tormento tão grande que as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Apocalipse 9:1-6. Esse julgamento é tão intenso que é descrito como o primeiro ai com 2 ais ainda por vir. Apocalipse 8:13. O sexto trompete libera 4 anjos que estavam atados junto ao grande rio Eufrates, e eles são encarregados de matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9:13-19. A menção do rio Eufrates é significativa, pois é historicamente conhecido como uma fronteira natural e um ponto de conflito entre grandes impérios. Esses julgamentos, por mais aterradores que sejam, têm um propósito divino. Eles servem como um lembrete da justiça de Deus e da necessidade de arrependimento. Em 2 Crônicas 7:14, somos lembrados: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. À medida que avançamos para o sétimo trompete, somos lembrados de que, apesar da escuridão e do caos, Deus ainda está no controle, e seu plano redentor para a humanidade ainda está em andamento.
A esperança ainda brilha, mesmo nas horas mais sombrias. No entanto, a chegada dos gafanhotos demoníacos é uma imagem aterradora. Eles são retratados com características que são uma combinação de várias criaturas: humanos, cavalos, leões e escorpiões. Estes não são gafanhotos comuns, mas agentes de tormento enviados especificamente para afligir aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Essa imagem pode nos lembrar da praga de gafanhotos que Deus enviou sobre o Egito, Êxodo 10, 12 e 15. Mas esses são muito mais terríveis em sua missão. O que é notável aqui é que, apesar de seu poder destrutivo, esses gafanhotos demoníacos têm limitações. Eles só podem atormentar por 5 meses e não têm permissão para matar. Isso nos lembra que, mesmo no meio dos julgamentos mais severos, Deus ainda exerce controle soberano e estabelece limites para o mal. O 6º trompete, ao ser tocado, libera 4 anjos que estavam atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, preparados para esse momento específico, são liberados para matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, 14, 19. A menção do rio Eufrates é significativa, pois é historicamente conhecido como uma fronteira natural e um ponto de conflito entre grandes impérios. Acompanhando esses anjos estão cavaleiros montados em cavalos com cabeças de leões, soltando fogo, fumaça e enxofre. Essas são imagens apocalípticas que evocam terror e destruição. Mais uma vez, vemos a mão controladora de Deus, pois esses agentes de destruição só são liberados após receberem permissão divina. O 7º trompete, que ainda está por vir neste relato, marca o culminar dos julgamentos de Deus e o início de um novo capítulo na história redentora de Deus. Em meio a esses julgamentos, somos constantemente lembrados da misericórdia e graça de Deus. Em Lamentações 3, 22, 23, somos lembrados: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Assim, mesmo diante da ira e do julgamento, a esperança brilha através da promessa de redenção e restauração. A mensagem subjacente é clara: Deus é justo, mas Ele também é misericordioso, e seu desejo é que todos se voltem para Ele e sejam salvos. O derramamento dessas taças é a culminação da ira de Deus sobre a humanidade rebelde. Cada taça representa um julgamento específico e juntas elas formam um conjunto de calamidades que visam purificar a terra e prepará-la para a vinda do reino de Deus. Quando a primeira taça é derramada, uma chaga maligna e dolorosa atinge aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Apocalipse 16. 2. Essa chaga pode ser vista como uma resposta direta à marca da besta, uma espécie de contrapartida divina à marca que simboliza a rejeição de Deus. A segunda taça, ao ser derramada, transforma o mar em sangue, matando todos os seres vivos que nele habitam. Apocalipse 16. 3. Essa imagem é reminiscente da primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue, Êxodo 7, 20 e 21. Mas a diferença aqui é a escala global do julgamento. A terceira taça afeta os rios e as fontes de água, transformando-os também em sangue, Apocalipse 16, 4, 7. Um anjo declara que esse julgamento é justo, pois as pessoas derramaram o sangue dos santos e profetas e agora são forçadas a beber sangue. A quarta taça intensifica o calor do sol, causando queimaduras às pessoas. Apocalipse 16, 8, 9. Mas em vez de se arrependerem, as pessoas blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre esses julgamentos. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, mergulhando seu reino na escuridão. Apocalipse 16, 10, 11. Essa escuridão pode ser tanto literal quanto simbólica, representando a ausência de verdade e esperança. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Apocalipse 16, 12 e 16.
Esse ato prepara o cenário para a batalha final, conhecida como Armagedon. A sétima e última taça é derramada no ar, resultando em relâmpagos, rumores, trovões e um terremoto massivo, o maior já sentido. Apocalipse 16, 17 e 21. Cidades caem, ilhas desaparecem e montanhas não são encontradas. Grandes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento, caem do céu sobre as pessoas. Estes julgamentos, por mais terríveis que sejam, têm um propósito divino. Eles servem como um lembrete da justiça de Deus e da necessidade de arrependimento. Em meio a esses julgamentos, somos constantemente lembrados da misericórdia e graça de Deus. Em Joel 2, 13, somos exortados: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Assim, mesmo diante da ira e do julgamento, a esperança brilha através da promessa de redenção e restauração. No entanto, em vez de se arrependerem, as pessoas blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e não deram glória a Ele. Apocalipse 16, 9. Em vez de reconhecerem a soberania de Deus e buscarem seu perdão, escolheram permanecer em sua rebeldia, cegos pela dor e pelo orgulho. A quinta taça, a escuridão, cai sobre o reino da besta. O anjo derrama sua taça sobre o trono da besta e seu reino é envolto em trevas. As pessoas, já sofrendo com as chagas e o calor intenso, agora se encontram em uma escuridão palpável. Elas mordem suas línguas de dor e blasfemam contra o Deus do céu por causa de suas dores e de suas chagas, mas não se arrependem de suas ações. Apocalipse 16, 10, 11. A escuridão é mais do que apenas uma ausência de luz. É um símbolo da separação de Deus, da alienação e do desespero que se instala quando a humanidade se afasta de seu Criador. A sexta taça prepara o palco para a batalha final. O anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secam, preparando o caminho para os reis do Oriente. Espíritos demoníacos que se parecem com rãs saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles são espíritos de demônios realizando sinais miraculosos e saem para reunir os reis do mundo inteiro para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 12, 14. Este é o prelúdio para a batalha do Armagedon, o confronto final entre as forças do bem e do mal. A sétima taça marca o fim. Um grande terremoto sacode o mundo como nunca houve desde que o homem existe na terra. As cidades das nações desmoronam. E Deus lembra a humanidade de Babilônia, a grande, fazendo-a beber o cálice do vinho do furor de sua ira. Ilhas fogem, montanhas não são encontradas, e enormes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento, caem do céu sobre as pessoas. Apocalipse 16, 17 e 21. Em meio a esses julgamentos cataclísmicos, uma verdade ressoa claramente: Deus é justo em seus julgamentos. Ele dá a cada pessoa inúmeras oportunidades de se arrepender e voltar para Ele. Mas para aqueles que escolhem seguir seu próprio caminho, rejeitando a Deus e sua misericórdia, o julgamento é inevitável. Ainda assim, em sua infinita graça, Deus sempre deixa a porta aberta para o arrependimento, esperando que todos venham a Ele e encontrem salvação em seu amor redentor. As cidades das nações foram abaladas, grandes ilhas desapareceram, montanhas não foram encontradas. A magnitude da destruição foi tão vasta que a paisagem do mundo foi alterada de maneira irreconhecível. E então do céu, uma última manifestação do julgamento de Deus. Enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 1 talento, aproximadamente 34 quilos, caíram sobre a humanidade. Imagine o terror e o caos, com pedras do tamanho de pequenas rochas caindo do céu, destruindo tudo em seu caminho. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, 21.
Aqui vemos um padrão recorrente. Mesmo diante das mais terríveis manifestações do julgamento de Deus, a humanidade, em sua obstinação, recusa-se a se arrepender. Em vez de se voltarem para Deus em humildade e reconhecimento de sua soberania, eles continuam a blasfemar e rejeitar sua misericórdia. A narrativa do Apocalipse não é apenas uma série de eventos futuros, mas uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a justiça divina. Através destes julgamentos, Deus está chamando a humanidade de volta para Ele, desejando que todos se arrependam e encontrem salvação. Mas a escolha, como sempre, permanece com o indivíduo. E assim, enquanto o julgamento se desenrola, a pergunta que ressoa é: o que você escolherá? A história do Apocalipse é um convite para todos nós refletirmos sobre nossas vidas, nossas escolhas e nosso relacionamento com o Criador. E mesmo nas horas mais sombrias, a esperança brilha, lembrando-nos da promessa de Deus de redenção e restauração para todos aqueles que o buscam com um coração sincero. Aqui, querido irmão, encontramos uma das mensagens centrais da Bíblia. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, sempre tem um plano. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que o mal prevalece, Deus está trabalhando para trazer redenção e restauração. A história da humanidade é repleta de altos e baixos, triunfos e tragédias, mas através de tudo, Deus permanece fiel. O Apocalipse, com suas imagens vívidas e eventos cataclísmicos, não é apenas uma previsão do fim dos tempos, mas também uma representação simbólica da luta eterna entre o bem e o mal. E no centro dessa luta está o coração humano, constantemente sendo puxado em direções opostas, buscando significado e propósito. A beleza do Apocalipse está em sua promessa final. Após todas as tribulações, após todo o sofrimento, haverá um novo começo. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 2:1. Este é o desejo de Deus para a humanidade. Um novo começo, uma nova criação onde a dor, o sofrimento e a morte não existirão mais. Enquanto caminhamos por este mundo enfrentando desafios e incertezas, o Apocalipse nos oferece uma esperança duradoura. Uma esperança que não se baseia em circunstâncias temporais, mas na promessa eterna de Deus. Essa esperança nos lembra que, no final, o amor, a justiça e a verdade de Deus prevalecerão. Portanto, ao refletir sobre estas palavras, que possamos ser inspirados a viver com propósito, a buscar a verdade e a nos apegar à esperança que só pode ser encontrada em Deus. Ao fazer isso, podemos ser uma luz para os outros, guiando-os para o amor e a misericórdia de nosso Criador. Porque, como o Apocalipse nos mostra, no final, o amor de Deus triunfa sobre tudo.